Como vai? Meu amigo, minha amiga, nesse encontro com a vida, eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor nosso Deus colocou em meu coração quando eu estava lendo o Evangelho de Marcos, no capítulo 14. Eu quero ler apenas o versículo de número 36, que está assim: E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Esta oração foi feita pelo Senhor Jesus no Getsêmani, quando ele estava prestes a ser preso, julgado, condenado e executado na cruz do Calvário. Ele fez essa oração. Ele chamou Deus de Israel de Abba, Paizinho, Pai, tudo te é possível. E ele pediu então que Deus afastasse dele aquele cálice, qual seja o do sofrimento, o da execução. Todavia, não seja o que eu quero, disse o Senhor Jesus, mas o que tu queres. Uma oração feita em tempos de aflição. Meu amigo, minha amiga, o Senhor Jesus sempre se submeteu à vontade de seu Pai. Esta é uma lição para nós. Se o próprio Senhor Jesus sempre se submeteu à vontade de Deus, então nós, discípulos de Jesus, também devemos sempre nos submeter à vontade do nosso Pai Celestial. E quando estivermos, portanto, enfrentando tempos de aflição, e quando nós tivermos o nosso próprio Getsêmani, quando nós estivermos ali, naquele lugar onde estaremos apresentando ao Senhor um coração temeroso, um coração cheio de preocupações, prestes a beber de um cálice amargo, de sofrimentos, de dores, que tipo de oração eu devo elevar aos céus? Pois bem, essa oração que eu devo fazer em tempos de aflição deve ser uma oração, em primeiro lugar, dirigida ao Pai. Jesus orou ao Pai Celestial. Ele ensinou isso lá em Mateus capítulo 6, que a oração que deve ser feita deve ser dirigida ao Pai. Pai nosso que estás nos céus. Nós temos que dirigir, portanto, a nossa oração ao Senhor Deus Pai. Quando nós estivermos em tempos de aflição, quando estivermos no nosso Getsêmani, prestes a enfrentar a nossa cruz, nós devemos ir ao encontro do Senhor Deus e orar na direção do Pai Celestial. É esta lição que o Senhor Deus nos ensina, porque o Pai tudo sabe. O Pai nos ama verdadeiramente como Pai. Talvez você não tenha um modelo de pai aqui na terra, mas você pode olhar para os céus e você encontrará nos céus o verdadeiro Pai, que nos ama e cuida de nós. É um Pai cheio de compaixão, é um Pai cheio de misericórdia, é um Pai que verdadeiramente nos ama e conhece a nossa situação. Pois bem, essa oração deve ser dirigida ao Pai Celestial. Essa oração em tempos de aflição, no nosso Getsêmani, nós precisamos orar ao Pai, dirigir a nossa oração ao Pai. Essa oração deve ser sincera, como sincera foi a oração de Jesus. Ele estava em aflição e angústia. Ele pediu ao Senhor Deus, o seu Pai, que pudesse afastar dele aquele cálice. Ele demonstra aqui que ele não queria aquele cálice. Ele não queria beber daquele cálice. Meu amigo, minha amiga, eis aqui a sinceridade na oração do Senhor Jesus. Também devemos nos dirigir ao Pai com o nosso coração sincero, apresentando os nossos medos, os nossos temores, as nossas preocupações, pedindo até mesmo que o Senhor não permita que nós bebamos do cálice da dor e do sofrimento. Meu amigo, minha amiga, em tempos de aflição, nós precisamos orar ao Pai com uma oração sincera,
que sai do fundo do nosso coração, apresentando ao Senhor todos os nossos temores e toda a nossa vontade em relação à situação que nos aflige. O Senhor Jesus fez assim e está nos ensinando isso. Pois bem, essa oração dirigida ao Pai, que deve ser sincera, deve ser também uma oração submissa à vontade de Deus. Verifique você que nesse versículo que nós lemos, Jesus diz: todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Meu amigo, minha amiga, a vontade do Senhor Jesus foi deixada de lado para que a vontade do Senhor, seu Pai, Deus, pudesse ser cumprida. Era a vontade de Deus, Pai, que deveria prevalecer sobre a vontade do Filho. Eis aqui uma outra grande lição. Quando nós oramos em tempos de aflição, por mais que o nosso desejo seja o que deve prevalecer é a vontade do Pai. É a vontade desse Deus misericordioso, desse Deus que nos ama, desse Deus cheio de graça, que nos criou e cuida de nós. É a vontade dele que deve prevalecer e não a nossa vontade. Apesar de nós pedirmos que o cálice seja afastado de nós, nós devemos, na verdade, com sinceridade apresentar esse desejo, mas, na verdade, nós devemos nos submeter à vontade do Pai. Esta grande lição que nós encontramos aqui. Quando estivermos em tempos de aflição, quando estivermos no Getsêmani da nossa vida, nós temos que orar ao Pai Celestial, confiando no seu amor, na sua compaixão, orar com sinceridade, mostrando o nosso temor, manifestando a Ele o nosso temor, mas também manifestar a nossa submissão a Ele, ou seja, o nosso querer que a vontade do Pai prevaleça sobre a nossa vontade. E aí então, sairemos do nosso Getsêmani como Jesus saiu, em paz, prontos para enfrentar o nosso destino. Por isso, meu amigo, minha amiga, faça exatamente como o Senhor Jesus, para que você possa enfrentar os seus tempos de aflição em paz. Nós somos a Igreja Batista em Vila Gerte, estamos situados na Rua Cavalheiro Ernesto Juliano, número 932. Nós temos cultos de segunda a quinta-feira, às 8 horas da noite, com destaque para terça-feira, às 2h30 da tarde, quando temos a nossa Tarde da Esperança, um culto onde realizamos grandes campanhas de oração. Aos domingos nós temos 2 cultos, o primeiro às 9 horas da manhã, com a nossa escola bíblica dominical, e o último culto às 6h30 da noite. Venha nos visitar. Se isso não for possível, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Para maiores informações sobre os nossos cultos, ligue-nos 11 4238 2421. Que o Senhor abençoe ricamente a sua vida e que você possa, em tempos de aflição, orar como o Senhor Jesus lá no Getsêmani, para que você possa sair e enfrentar o seu destino com a paz de Deus que excede a todo entendimento. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém.